Olá meus caros, aqui é o Corvo. Das muitas razões que podemos ter para apreciar Stephen King como escritor, uma das mais expressivas a meu ver é o modo como retrata a infância sem nenhum resquício de idealização. O modo como King aborda a infância sem ressalvas e se nega a pintá-la como uma época supostamente sem preocupações ou puramente mágica é algo que me faz respeitá-lo muito. Para todo aquele que o leu na juventude, seguir o rastro da pena nos leva a uma sensação de reconhecimento, de contato com alguém que soube muito bem ser criança e que, mesmo crescendo, não se esqueceu do quão duro e cruel pode ser a realidade infanto-juvenil. Um dos grandes equívocos dos adultos em sua amargura e ressentimento pelo atual padrão de vida em que se encontram, pressões e responsabilidades, é a relativização das dores da infância, uma romantização pouco empática com a dor dos pequenos imaturos, que lenta ou rapidamente estão sendo marcados pelas durezas da sociedade e cultura onde nascem e crescem. O fato de termos criado padrões para a vida adulta que nos mortificam e tornam nossas vidas ainda mais miseráveis não quer dizer, de maneira alguma, que a infância e a adolescência foram períodos fáceis. Cada fase do nosso desenvolvimento tem seus perfumes e espinhos, e alguns são tão intensos que podem nos marcar para o resto de nossas vidas. Para muitas pessoas, eles sequer são superáveis. Apenas aprendemos a viver com aquilo que fizeram e com o que decidimos fazer do que fizeram de nós. King é alguém que retrata a infância com um dado de realidade raríssimo, naquilo que de melhor e pior pode emergir neste período tão fundamental para a formação de nossas identidades e personalidades. Este também foi o acento do meu comentário quando revisitei o filme Stand By Me, um dos primeiros que fiz para o segmento Cine Corvo e que adapta o conto The Body, presente na coletânea Different Seasons, de 1982. Em It, de 1986, as memórias e possíveis cicatrizes do eu infantil do escritor voltam a aparecer de forma ainda mais profunda, pois ao invés de nos colocar intimamente ligados a biografias infantis em um curto espaço de tempo, como aconteceu em The Body, King nos leva aos dramas de Bill, Bev, Ben, Mike, Richie, Stan e Eddie, de um modo ainda mais ousado. Temos contato com os horrores e violências de suas infâncias, tanto no que diz respeito à socialização primária, ou seja, aquela que se dá no âmbito familiar, como a secundária, no trato com todos os demais externos, que se inicia no duro e atemorizante período escolar, palco de grandes vínculos, ligações, histórias inesquecíveis, mas também de muitos ataques e abusos. E isto apenas na primeira parte da obra, pois o autor ousa nos mostrar como as cicatrizes do passado constituíram os eus do futuro, de todos os personagens, a partir de seu reencontro na reunião na segunda parte. Em It, acompanhamos a beleza de amizades intensas, formadas a partir de ataques sofridos em comum, que aproxima e cria identificação entre as crianças, mas que ao mesmo tempo as expõe aos dramas e sofrimentos de cada realidade individual, onde os indivíduos purgam e se encontram paralisados, inábeis e não preparados para dar um passo adiante. O grupo serve como catalisador, um filtro destes horrores e traumas, e unido para a dissolução dos problemas individuais, todos representados na figura de Pennywise, o palhaço dançarino. Em It, falamos dos verdadeiros horrores da infância, daqueles que os adultos convenientemente querem esconder e que na grande maioria dos casos são também cúmplices. Estamos falando do abuso sexual sofrido por meninas nas mãos dos próprios pais e do posterior estigma social colado em suas biografias, tema que King abordou não apenas com Bev, mas também com Jesse, na obra Geralt's Game. Falamos do racismo sofrido por crianças negras como Mike, do bullying compartilhado por todos os membros deste maravilhoso Losers Club, com traços particularmente brutais e cruéis quando o alvo é Ben, do ambiente violento e agressivo de Henry, o bully da história, que reflete nos menores indefesos
o mesmo abuso físico e mental imposto a ele pelo pai. Dos resíduos e depósitos feitos em Ed pela mãe, patologicamente superprotetora e responsável direta pelo comportamento hipocondríaco do menino. Ou ainda com Bill, que nos lembra muitíssimo bem da primeira grande experiência que tivemos com a morte, quando esta impiedosamente se apresenta e mostra sua verdadeira face ao nos tirar alguém que estimamos muito, nos submetendo a uma dor tão profunda que antes não podíamos conceber. Isso, meus caros, tal descrição tem muito mais a ver com a infância do que os cartoons bonitinhos e histórias adocicadas. E Pennywise, como vilão, não aleatoriamente representado na figura de um palhaço, é um amálgama de todos esses horrores que não fazem parte da vida de uma ou outra criança, mas de milhões delas, espalhadas em todos os cantos deste planeta que habitamos. São horrores atemporais que qualquer um pode se identificar, seja nos anos 50, período da infância de King, seja nos anos 80, década em que o livro foi publicado, seja na época atual. A primeira leitura de obras como The Body ou It tende a desencadear sentimentos muito ambíguos, pois nos faz entrar em contato com memórias que desesperadamente tentamos esquecer, mas ao mesmo tempo nos coloca diante de uma representação que muito tem a dizer sobre nós, de forma clara e transparente, sem máscaras ou tentativas de relativizar o que sofremos nos primeiros anos de nossas vidas. São obras que tocam e podem machucar, mas que ao mesmo tempo representam e respeitam nosso eu infantil, que nunca integralmente estará sepultado enquanto nosso eu adulto também não estiver. O filme de 2017, dirigido pelo argentino Andrés Muschietti, não deixa felizmente se conectar com tais elementos. A estreia do iniciante diretor latino foi com Mamá, um ótimo drama-horror de 2013, que demonstrou pouca ou nenhuma simpatia com qualquer tipo de idealização do universo infantil. Fato suficiente que me leva a concordar com a escolha dele para o trabalho, embora It seja uma obra complexa e extensa demais para o formato cinematográfico. Continuo achando isso, mesmo com esta última adaptação. Como o ouvinte bem sabe, não foi a primeira vez que Pennywise e o Losers Club foram colocados diante da lente de uma câmera. A primeira adaptação foi no formato de minissérie para a emissora ABC em 1990 e dirigida por Tommy Lee Wallace, conhecido por trabalhar com John Carpenter na franquia Halloween. Dividida em duas partes, Tim Curry interpretou o palhaço dançarino e rostos conhecidos como o de Annette O'Toole e John Ritter também fizeram parte do elenco. Como era de se esperar, há muitos que preferem o resultado final da minissérie da ABC em oposição ao que Muschietti apresenta no filme de 2017, mesmo com todos os recordes de bilheteria quebrados por uma obra de classificação R. Pessoalmente, eu aprecio ambas as versões, e penso que foram esforços válidos para representar uma obra tão densa que é praticamente impossível de traduzir nos mínimos detalhes deste modo tão enxuto, seja em minisséries de 2 capítulos, seja em 2 filmes. Nenhuma das obras consegue sequer tocar o nível de intensidade, dramatização e narração do volumoso livro de King, mas aprecio o esforço e a paixão que Wallace e Muschietti depositaram nos projetos em suas respectivas épocas e com o orçamento que cada um tinha à disposição. O Losers Club, assim como Os Garotos de Stand By Me ou The Goonies, que também serviram de inspiração para Muschietti nesta versão, são grupos de crianças que é quase impossível não se afeiçoar, independente da escolha do elenco. Honestamente, eu gosto de todas as crianças que até então assumiram a difícil tarefa de entrar na pele destes sofridos personagens. E no que compete a Pennywise, ele foi um dos papéis mais reconhecidos de Tim Curry, e que o sueco Bill Skarsgård também não deixa a desejar, mesmo com apenas 4 minutos de fala durante as quase 2 horas e 15 de duração da película. O que me agrada imensamente na atuação do sueco foi ele ter levado muito a sério o fato de It ser uma obra onde o horror transborda principalmente no aspecto psicológico. Para entrar na pele de Pennywise, Skarsgård
se impôs uma maratona de estudo e análise de personagens que refletem não apenas um palhaço e suas habilidades cênicas, mas também algum tipo de patologia severa e perversa, concomitante. O Joker de Heath Ledger em Batman, o Jack Torrance de Jack Nicholson em The Shining, Alex Delarge de Malcolm McDowell em A Clockwork Orange, Hannibal Lecter de Anthony Hopkins em The Silence of the Lambs. Todas essas encarnações clássicas e primorosas serviram como inspiração, o que acredito ser bastante perceptível para todos que conhecem os filmes mencionados. Quando se trabalha com referências tão elevadas, um nível de exigência considerável se impõe, o que pode garantir uma atuação minimamente razoável de um ator com talento. Penso que Skarsgård não decepcionou, mas o que de fato me surpreendeu em seu Pennywise foi o nível de brutalidade, o tom escolhido por Muschietti e pela New Line Cinema. Quando assisti ao filme nos cinemas em 2017, eu esperava um ambiente dark, mas não tão truculento como logo se revela na abertura, com Pennywise decepando o braço do pequeno e indefeso Georgie. Mostrar crianças tão pequenas sendo trucidadas dessa maneira sempre foi um assunto muito delicado na sétima arte, e Muschietti correu um risco que, sendo franco, eu não estava esperando. Pennywise é implacável, impiedoso e frenético, típico de uma criatura que está faminta para suprir as necessidades fisiológicas básicas que mantêm sua macabra existência, sujando a história da cidadezinha de Derry com sangue inocente e desespero a cada 27 anos. Pennywise é animalesco e instintivo, assim como no livro, embora suas capacidades mentais e manipulação de fobias o afastem ao mesmo tempo de qualquer coisa que possamos classificar como meramente animal. Assim como Castle Rock, o outro famoso palco fictício do Maine, onde nasceu King, Derry tem muitos mortos não sepultados e muitos terrores escondidos nos armários e porões. De todo modo, It jamais foi uma obra que me causou medo ou pavor. Diferente de Ritchie, não tenho fobia a palhaços e desde muito jovem fui acostumado a filmes de horror. A literatura me levou a lugares bem mais macabros, por sinal, do que qualquer imagem que eu tenha visto na sétima arte. O ponto diferencial de It é o sentimento de desconforto, empatia, identificação com as pequenas e grandes violências constantemente evidenciadas. É o real que choca, que realmente machuca. Não seriam poucos os que trocariam suas piores dores infantis por um susto causado por um fantasma. Diferente dos males do sobrenatural, a dor infantil é algo que sentimos não uma, mas várias vezes. Ela é revivida de muitas formas durante nosso envelhecimento e pode também, infelizmente, ser refletida em outras pessoas mais próximas. O que torna Pennywise tão interessante como monstro é sua característica de amálgama, que o faz ser o pior medo dos mais variados perfis de pessoas, e o fato dele existir, ser identificável no cotidiano, é o que consolida este personagem como o monstro que é. Ele tem apreço pela carne, mas seu sabor favorito é o medo. Podemos encontrar um Pennywise todos os dias, logo ali na residência do vizinho ou mesmo dentro da própria casa. Você mesmo pode estar sendo o Pennywise na vida de alguém, o que é um fato perturbador de se constatar, mas assertivo antes que seja tarde demais. A fotografia do sul-coreano Chung Chang-hoon mantém os terrores devidamente na epiderme, mesmo com o pesado uso de CGI que caracteriza os filmes do marco histórico do século XXI. Mesmo que alguns efeitos práticos sejam perceptíveis no construto de It 2017, a CGI sem dúvida é o acento maior. Mas a fotografia de Chung Chang-hoon, de qualquer modo, ajuda a valorizar o que é orgânico no meio de uma enxurrada de elementos inorgânicos. O que é orgânico, no caso, encontramos na atuação das crianças e na disposição do cenário. Se há algo que me agrada no cinema coreano, além dos bons roteiros, é certamente o potencial fotográfico das películas, embora eu confesse ao mesmo tempo que muitos profissionais do país asiático tendem a não se diferenciar muito no quesito estilo. De qualquer modo, estamos falando de Chang-hoon, e é impossível não reconhecer o talento do mesmo em obras como Old Boy ou The Handmaiden,
o que ele oferece aqui para Derry de Muscat. Além das abominações produzidas por Pennywise, o clima e paisagens tipicamente interioranas são bem retratadas, o que para um filme como este faz muita diferença. Ver com olhos infantis em It é tão importante quanto resgatar a criança interna que nos deixa empáticos com os dramas. A música de Benjamin Wallfish, fortemente inspirada pela trilha sonora de The Goonies, escrita por Dave Grusin, também é um fator contribuinte nesta equação. Wallfish não faz uma musicalização espetacular ou acima da média, e há muitos momentos onde a pluralidade do SFX e sons ambientes até mesmo ofuscam suas melodias. Mas de modo geral, seu trabalho é suficiente, não o centro dos holofotes, mas aquela presença discreta que contribui para uma boa imersão. Embora divida opiniões, mesmo com o evidente sucesso de bilheteria, It Chapter 1, além de ser a adaptação de uma obra de King com maior bilheteria da história, é também responsável por uma renovação do interesse de vários estúdios em trabalhar com suas obras literárias, sejam antigas ou mais recentes. É fato indiscutível que na vasta bibliografia dele, a maioria dos títulos usados não resultou em adaptações cinematográficas e televisivas muito felizes, enquanto algumas poucas são consideradas verdadeiros clássicos do cinema. Mas o número de erros em comparação com os acertos, o que penso ser deveras previsível, esfriou o interesse de Hollywood por um tempo. Não se procurava tanto mais suas histórias, até que este sucesso de bilheteria chamado It Chapter 1 reacendeu tal interesse. Nos anos seguintes foram dezenas de projetos envolvidos, seja em remakes, contos ou livros antigos não adaptados, ou de obras mais tardias e sem a mesma aclamação dos clássicos setentistas e oitentistas. Obviamente, não vou romantizar a questão e negar que a motivação dos estúdios seja exclusivamente financeira. O sucesso de It Chapter 1, com seus absurdos 701 milhões e 800 mil dólares arrecadados, de um filme que custou 35 para ser feito, atiça a ganância de muitas empresas, loucas para pular no que os americanos chamam hoje de bandwagon, e que no passado se referiam apenas como wave. Há um movimento e onda no que se refere a Stephen King de 2017 e continuando nos anos seguintes. Penso que isso é inegável, muito em virtude do sucesso deste filme. Por um lado, muitas apropriações e distorções de seus livros e contos serão feitas pelos estúdios e principais plataformas de streaming do mercado, que também passaram a investir pesado na produção de filmes e séries. Mas o que mais me agrada realmente nisso tudo é que a geração Z está tendo a oportunidade de descobrir um autor inestimável, que é tão importante para o horror e a ficção da segunda metade do século XX, como os principais nomes vitorianos foram para o horror gótico. Com filmes bons ou ruins sendo feitos e colocados à sua disposição, isso atrai o interesse de uma pequena minoria de jovens para se reconectar com a literatura, o que talvez deixe King nos charts no mínimo por mais 50 anos. Embora, para mim, sua obra já possua a resistência daquelas com mais de um século de existência, uma clara relevância histórica. King merece a estima de seus leitores veteranos e dos filhos e netos deles. O homem é uma lenda, e contribuiu para a história do gênero como poucos, com uma assertividade ímpar, como a que observamos em obras como It. Quer falar de infância? Quer refletir sobre o tema, de forma honesta, sensata e real? Stephen King é sempre uma boa pedida. Aqui não há fantasia ou idealização. Se busca fantasia, analgésico ou subterfúgio, bem, melhor tentar outro autor. Saudações, Corvides.